Esse aqui é um vídeo para os mais velhos, porque os mais velhos vão lembrar dos personagens e das coisas que eu vou falar, inclusive da cenoura no fiofó. E aí, amiguinhos? Eu vejo muita gente às vezes comentar, me mandar direct, me mandar às vezes alguma mensagem no Messenger, dizendo, puxa, queria ter uma coleção igual a tua, mas minha coleção é pequena, estou passando por situações complicadas financeiras, de saúde, e como eu disse num vídeo há uns meses atrás, as coisas mudam, às vezes para melhor e às vezes para pior. A gente não controla a vida, a gente não tem controle, a gente acha que tem controle das coisas, mas não tem controle de nada. Então, eu lembro que antes de eu criar aqui o Coleções e Causos, eu fiz até um vídeo no meu Instagram, falando sobre um condomínio aqui em São Paulo, no Morumbi, que chama Penthouse. Um condomínio feito nos anos 80, luxuoso, aqui no Morumbi, feito por uma construtora que chamava Lindenberg. Condomínio que até apareceu em novelas da Globo. Eu acho que era a queridinha, lembra? Da queridinha do Morumbi, se eu não me engano. E era um condomínio feito para pessoas com muito dinheiro. As pessoas compraram aquele condomínio. É um apartamento por andar, acho que são mais de 300 metros quadrados cada apartamento. E ao longo dos anos, hoje, o condomínio foi se tornando decadente. Quem comprou aquilo ali foi morrendo e quem foi herdando aquilo ali foi herdando dívida. Hoje o condomínio deve milhões e milhões e está totalmente abandonado. Algo que, quando alguém comprou, alguém construiu, tinha uma perspectiva daquilo ali ser um baita investimento, uma moradia de luxo para as pessoas, e hoje virou lixo. O condomínio está caindo aos pedaços, tem dívidas enormes, a maior parte do condomínio é inadimplente, e até boa parte das pessoas que compraram aquilo ali na época já morreram, e quem herdou dívida. Então hoje é um baita elefante cor-de-rosa aqui no bairro, já virou notícia, inclusive notícias recentes novamente, sobre o estado do condomínio. Uma piscina por andar. Quando era moleque eu ia lá limpar a piscina, limpava algumas piscinas nesse condomínio. Então as coisas mudam. E entrou no meu radar essa semana, caiu um vídeo, eu estava vendo outras coisas, sobre o ator Mário Gomes. Os mais novos não vão lembrar, os velhos provavelmente lembrarão. Mário Gomes era um ator, ainda vivo, hoje ele tem 70, 71 anos. Ele era galanzão de novela, galã, né? Era todo bonitão e tal, fazia muitas novelas. No auge, nos anos 80, provavelmente vocês lembravam, suas mães gostavam dele. Eu o conheci pessoalmente porque perto de casa, eu morava no Itaim, e eles estavam gravando uma série que chamava Sex Appeal. E, se eu não me engano, era estreia até da Luana Piovani na TV. E era perto de casa, a gente ia lá ver as gravações na porta do condomínio, que é um loft, se eu não me engano, que chama Victoria Place. Victoria se escreve, Victoria Place. E a gente ficava ali de molecada, e às vezes os atores ficavam ali na porta, entre uma cena e outra, e foi nessa que a gente conheceu lá, eu, meu irmão, meus amigos, o Mário Gomes, que ficava ali se gabando, a gente ficava perguntando das mulheres que ele pegava, ele contando, a gente tinha 9, 10 anos, e a Luana Piovani. Então, Mário Gomes era um baita ator, né? Baita ator, era um ator conhecido, não sei se um baita ator, mas muita gente gosta e gostava dele. E ele era chamado em tudo que é novela, como galã, como eu disse, e ele teve lá um affair com a Beth Faria, a Tieta, que na época era casada, e aquilo ali deu uma merda federal. Mário Gomes sempre foi, nas histórias que são contadas, sempre foi um daqueles atores meio folgadões, carioca, no estilo Romário, esperto, tudo, né? A praia, futebol, etc. Tem até histórias que ele chegava atrasado nas filmagens, chegava com areia de praia, então ele saía da praia e ia gravar.
às vezes não decorava os textos, então ele ficava espalhando papeizinhos pela cena para poder ficar lendo, diferente do, por exemplo, do Antônio Fagundes, que tem uma baita memória. O pessoal fala que ele decora os textos fielmente. O Mário Gomes era um estilo mais esculachado. Mas, de novo, no auge da carreira, era um ator super cogitado e um galã, assim como Cadu Moliterno e outros. E ele foi envolvido num escândalo, porque como ele teve esse affair com a Beth Faria, criou um problema com o Mário Filho, diz a lenda, e eu acho que isso é verdade, alguém criou uma fake news sobre ele que acabou com a carreira dele. Então, imagina o cara no auge, ganhando bem pra caramba na Globo, um belo dia sai uma notícia que ele foi internado com uma cenoura no brioco. Isso é mesmo, é uma cenoura no fiofó. Então, ele conta que um belo dia ele está andando ali pelo calçadão, no Rio de Janeiro, e aí vê no jornal que ele estava internado com uma cenoura no ânus. Isso, na época, para um galã que era o símbolo da masculinidade, o pegador, tanto como personagem e na vida real, acabou com a carreira dele. E anos depois eu fui ter notícias que ele estava vendendo coco na praia, isso e aquilo. E aí não tive praticamente mais notícias do Mário Gomes. E onde entrou isso no meu radar? Vi vídeos que ele estava sendo despejado da mansão dele no Rio de Janeiro. O lugar onde fica a mansão é um lugar que eles até chamam de Beverly Hills do Rio de Janeiro, porque só tem os atores, tem uma praia praticamente exclusiva ali, tem uma concessão da Marinha, então praticamente uma praia exclusiva, e ele morava ali numa mansão. Só que ele está sendo despejado não porque não pagou IPTU, isso e aquilo. Está sendo despejado por uma ação trabalhista. Então, ele tinha uma empresa, quase 20 anos, tinha lá uma empresa, tinham 84 costureiras, aparentemente não pagou tudo o que devia, e o imóvel dele foi para leilão. Então, olha onde ele estava e olha onde ele está hoje. Assim como o caso do condomínio que eu citei aqui, o Penthouse. E aí eu fiquei intrigado com aquela coisa, puxa, o cara está sendo despejado, nossa senhora, deixa eu me pesquisar sobre isso aqui. E aí ele está sendo despejado porque o imóvel foi para leilão e ele, triste, em vários vídeos, no Instagram, na internet, ele chorando, pô, eu não vou mais ver a praia, isso, aquilo, estão me despejando, o imóvel, quanto vale esse imóvel? 20 milhões. Porra, o cara tem um imóvel, ou tinha um imóvel de 20 milhões, e não pagou 1 milhão, que é o total, 900 e pouco, porque foi incidindo juros, das pessoas que trabalharam para ele. Então, aparentemente não pagou o que devia, digo aparentemente porque essa é a história, e a gente sabe que às vezes algumas coisas parecem, mas não são, mas tudo indica, denota que ele não pagou os direitos trabalhistas das funcionárias e funcionários que ele tinha. Então o cara tem um imóvel de 20 milhões, tem prestígio, querendo ou não, menos hoje, porque é um ator que não está mais no auge, não vi mais trabalhos dele, e deixou esse negócio rolar, e o imóvel dele foi leiloado por 700 mil, de novo, num lugar paradisíaco, de frente para o mar, no Rio de Janeiro. E ele chorando, triste, porra, me sacanearam, foi uma baita traição, isso e aquilo. Aí fiquei pensando, e eu sempre tomo cuidado de ficar julgando as pessoas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas por que será que o cara não pagou a dívida trabalhista que ele tinha, se ele tinha um imóvel de 20 milhões? A outra coisa, ele fala que foi traído pelo advogado, isso e aquilo, mas quando ele traía o Daniel Filho com a Beth Faria, isso aqui também não era traição, são coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, né? Pode ser que tenha mudado, eu já mudei várias vezes, já fiz merda pra caramba, acredito que vocês também. E aí, você vai pesquisando ainda mais sobre o assunto, eu vi que ele está fazendo uma vaquinha para ajudá-lo com as custas dessa situação. E muita gente doando, ajudando nessa vaquinha. Então, imagine só, o cara que tinha tudo isso, tinha dinheiro, tinha prestígio, caiu com um problema, foi, e hoje pedindo ajuda
em vaquinha. Falei, caramba, o cara tinha um imóvel de 20 milhões, não sei como é que é a vida de um ator como o Mário Gomes. Eu sei que tem muitos atores que estão numa situação decadente, mas por quanto tempo esse cara não teve que pagar, às vezes, um almoço, ia num lugar, o pessoal, não, pode comer de graça, Mário Gomes, a gente tira umas fotos. Quantos favores, gentileza o cara recebeu porque era famoso? Ou quanto dinheiro ele acumulou? Deve ter construído o imóvel com o suor dele, mas ficou devendo e perdeu. E aí uma coisa que mais me intrigou, eu falei, putz, esse cara então tá ferrado, tá sem dinheiro, tá? E aí eu vejo pessoas lá ajudando na vaquinha, que é legal de um lado, mas do outro lado, a bobagem, de novo, não leiam comentários. Eu falo isso direto e sempre acabo caindo na armadilha da curiosidade. E aí tem uma outra camada de pessoas que estão ali e falam assim, puxa, vocês estão ajudando o Mário Gomes, por que não me ajudam se eu não tinha dinheiro para comprar nem uma cesta básica? Por que não ajudam uma ONG de animais? Por que não ajudam isso e aquilo? Espera aí, se as pessoas querem ajudar o Mário Gomes, eu não ajudaria, por diversos motivos. Mas, até porque não sei a história toda, e porque essa história da questão da dívida trabalhista também me mexe um pouco o estômago depois que eu fui lendo melhor o processo. Mas se as pessoas querem ajudar, isso... E outras pessoas falam assim, por que você não ajuda? Ajuda o outro lá, cada um ajuda. Tem gente que ajuda o Mário Gomes, tem gente que ajuda o Rio Grande do Sul, tem gente que ajuda os animais. Então as pessoas ficam julgando e gozando com o dinheiro alheio, com o pau alheio, né? Então, mas o melhor ainda não é isso. Então o cara perdeu a casa, tá chorando na internet, perdeu o prestígio, não tem praticamente trabalho, não vi mais nenhum trabalho do Mário Gomes na televisão, sempre levou essa vida meio esculachada, ao ponto de deixar o processo correr e não pagar e não matar, e foi correndo juros, e por isso que a dívida provavelmente é tão alta. E aí eu descobri que ele é candidato a vereador no Rio de Janeiro, para essa eleição aqui. E um montão de gente dando apoio e tal. Então, aí eu fico pensando, que cabeça, que ideia o cara tem de ser, no meio desse turbilhão de coisas, de ser vereador de uma cidade como o Rio de Janeiro. Será que ele tem estabilidade emocional, até porque teve câncer também, mas será que ele tem estabilidade emocional, financeira, para pensar no bem dos outros, para pensar nas outras pessoas sendo vereador? Ou é uma situação, vamos falar assim, dramática, uma situação onde o cara precisa arrumar alguma boquinha com um cargo público para estabilizar a vida financeira ou para resolver a situação do imóvel dele? Pode ser que ele realmente esteja de boa fé, querendo trabalhar pelo povo, mas não me parece uma situação onde a pessoa está sem saída e ele fala assim, puxa, como algumas pessoas ainda me conhecem, de novo, você mais jovem não vai lembrar, mas um ator, ele é muito conhecido, procura aí Mário Gomes, até a Beth Faria que eu citei. Será que esse cara realmente está interessado em trabalhar pelo povo ou ele está interessado num cargo público, numa estabilidade financeira, num momento de desespero? Porque os vídeos dele, falando da casa, pedindo dinheiro da vaquinha, porra, me ajuda, pessoal, tô não sei o que, estamos chegando lá, não sei o que, me aparenta um grande desespero. Mas eu volto aqui para o início do vídeo. Então, às vezes você tem uma coleção pequena hoje, tem uma situação, às vezes, mais complicada, e amanhã o dia muda. Amanhã, daqui a um tempo, daqui a um mês, semanas, anos, de repente as coisas começam a engrenar e vão bem. E o contrário também acontece. Meu pai sempre dizia, e eu sempre digo também porque aconteceu comigo várias vezes, a gente tem muitos altos e baixos, sejam financeiros, de saúde, emocionais. Então, não fiquem chateados se vocês estão hoje numa situação mais dramática, e você que está numa situação mais confortável também não fique muito feliz, porque essa é uma fotografia do momento. Aproveito o vídeo de hoje para desejar feliz aniversário para minha esposa, que eu amo muito, mas já deu aqui de reforma e gato, né? Porque eu vou ter que dar uma parada, pelo menos vídeos aqui nos próximos dias, próximas semanas, porque ela já inventou uma outra reforma e vai entrar aqui também. Então, não sei o que eu vou fazer. Como eu disse, eu estava aqui estável, tranquilo,
bem aqui, e ela já inventou a arenga. Um beijo, te amo, Rê. E para vocês que estão aqui comigo nesse vídeo, nesse caos de hoje, me digam se vocês sabiam dessas histórias e o que vocês acham. Já passaram por grandes perrengues, depois deram a volta por cima e vice-versa? E o Mário Gomes, hein? O que vocês acham? Ele está desesperado, que é uma situação totalmente descabida, ou realmente o cara deveria ser eleito vereador do Rio de Janeiro, porque, como ele diz, eu sou carioca da gema, tal, etc. Eu acho que a gente está lascado nesse quesito. A gente se encontra em breve num próximo vídeo, numa próxima live. E amanhã, quinta-feira, temos uma live lá na Pens & Dolls. Não sei se vai ser simultânea novamente aqui com Coleções e Causos, para finalizar a promoção da Semana do Consumidor. Aguardem grandes emoções. Tchau, tchau.